O cheiro chegou antes de tudo. Podre, úmido, como carne deixada ao sol por 3 dias, misturada com algo mais antigo, o odor de terra revirada em cemitério, de raízes expostas que nunca deveriam ver a luz. Marcos Vidal parou no meio da estrada de terra e aspinou o ar da noite. Seus pulmões protestaram. Ele engoliu seco. Eram 11 da noite. A aldeia de Cerro Fundo ficava a 400 metros atrás, com suas 12 casas apagadas e seus moradores que fingiam dormir. Ninguém dormia de verdade em Cerro Fundo há 3 semanas, não desde que os desaparecimentos começaram. Marcos tinha 32 anos, era investigador particular e havia chegado à cidade 6 dias antes, contratado pela família Alcântara para encontrar o filho desaparecido, um menino de 11 anos chamado Davi. Mas Davi não era o único. Havia outros 5. 5 pessoas sumidas em 21 dias, todas depois do anoitecer. Todas vistas pela última vez perto da borda da floresta que cercava Cerro Fundo como uma mandíbula de dentes escuros. Na mão direita, Marcos segurava uma lanterna. Na mão esquerda, um revólver calibre 38 com 5 balas comuns e apenas uma, de prata fundida pelo velho Hermínio antes de morrer de medo na semana anterior. Hermínio tinha 74 anos. Era o único habitante que falava abertamente sobre o que estava acontecendo. Ele lhe contou sobre a coisa na floresta com os olhos vidrados e a voz trêmula de quem descreve algo que a mente recusa-se a processar completamente. É antigo, ele dissera, sentado à mesa da cozinha enquanto fundia a bala de prata com mãos que não paravam de tremer. Uma bala de prata resolve, Marcos tinha respondido, confiante. O velho Hermínio ergueu os olhos. Aquele olhar. Marcos ainda estava tentando esquecê-lo. Você pode atirar prata nele, disse Hermínio, com a voz baixa e uniforme de quem enuncia uma lei física. O que você vai fazer com as outras 5 formas nas sombras? Marcos não havia entendido na época. Entendia agora. Estava parado no meio da estrada de terra, a floresta à sua frente como uma parede sólida de escuridão, e conseguia contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares de olhos na borda das árvores. Não eram olhos humanos, eram grandes demais, separados demais, e refletiam a luz da lanterna com um brilho amarelado e viscoso, como gema de ovo podre brilhando na escuridão. Não piscavam. Nenhum deles piscou uma única vez nos 40 segundos em que Marcos ficou parado, sem conseguir respirar, sem conseguir pensar, sem conseguir fazer absolutamente nada, exceto contar. 6. Tinha uma bala de prata. Recue 48 horas. Marcos estava sentado na mesa do velho Hermínio com um gravador digital, um caderno e uma xícara de café que havia esfriado sem que ninguém notasse. O idoso falava devagar, escolhendo as palavras como quem escolhe onde pisar em terreno instável. A floresta sempre foi deles, a gente sabia disso. Os fundadores de Cerro Fundo sabiam, por isso construíram a aldeia tão pequena, tão perto uns dos outros. Por isso nunca expandiram para leste. Hermínio apontou pela janela em direção à massa escura de árvores. Existe um acordo, não escrito, não falado. Existe no sangue. Você respeita a borda, eles respeitam a aldeia. E alguém cruzou a borda, disse Marcos. O garoto Davi, 11 anos, curioso, corajoso do jeito errado. O velho fechou os olhos por um momento. Mas não foi ele que quebrou o acordo. O acordo foi quebrado antes. Alguém construiu na beira da floresta uma cabana para madeireiros. Sua voz endureceu. 3 homens de fora. Chegaram em maio, começaram a derrubar árvores em junho. Em julho, eles foram os primeiros a desaparecer. E os outros? Davi, a professora Renata, o Sr. Castilho. Collateral damage. Hermínio usou a expressão em inglês com estranheza, como se a tivesse ouvido em algum lugar e ela tivesse ficado presa. Eles, Marcos repetiu a palavra. O que são eles, Hermínio? O silêncio que se seguiu durou tanto tempo que Marcos achou que o velho havia adormecido de olhos abertos. Então Hermínio falou.
Você conhece aquela sensação de estar sendo observado na escuridão? Perguntou. Quando você acorda às 3 da manhã e tem certeza de que algo está no canto do quarto, mas acende a luz e não tem nada? Sim, eles são o que está lá. Hermínio bateu levemente na mesa com um dedo nodoso, a luz da vela fazendo o metal luzir. Não é um lobo, não é um demônio, não tem nome, porque nomear dá poder, e a última coisa que você quer é dar poder a isso. Mas a prata? A prata fere o mais novo deles, o que foi feito mais recentemente. Hermínio ergueu a bala entre 2 dedos, a luz da vela fazendo o metal luzir. A luz da vela fazendo o metal luzir. Os outros 5 são velhos demais. Para esses a prata é uma irritação, como uma picada de mosquito para você ou para mim. Marcos olhou para a bala. Então, por que me dar isso? Porque, disse Hermínio, colocando a bala devagar na mão aberta de Marcos, porque você vai precisar de algo que faça você acreditar que tem uma chance. Veja bem, mesmo que não tenha. De volta à estrada, Marcos contou os olhos pela 3ª vez. 12 pontos de luz amarelada na escuridão, dispostos em pares, em alturas diferentes. Alguns estavam baixos, quase ao nível do solo, o que implicava algo que se movia de 4. Outros estavam altos demais para um ser humano ereto, o que implicava algo maior do que um humano. Ele deu um passo atrás. A lanterna tremia em sua mão. Nenhum dos 6 se moveu. Isso era pior. O movimento seria a ação, seria algo contra o qual reagir. A imobilidade era paciência, e a paciência deles era geológica, antiga, absoluta, completamente alheia à noção humana de urgência. Eles podiam esperar. Marcos não podia. Ele deu outro passo atrás. Depois mais um. Seu calcanhar encontrou uma pedra e ele quase caiu. Seu coração explodindo em seu peito com um baque que certamente podia ser ouvido na floresta. Certamente. O som que veio da floresta não foi um rugido, não foi um uivo, não foi nada que Marcos pudesse descrever com facilidade, porque não era um som que o aparelho vocal humano deveria ser capaz de produzir, e, entanto, soou vagamente como uma voz, vagamente como seu nome. Marcos. Esticado, distorcido, como uma gravação em fita cassete sendo desacelerada até o limite antes de deixar de ser reconhecível como linguagem. E os 6 pares de olhos deram um passo para fora da floresta. Marcos correu. Ele bateu na porta da família Alcântara com os punhos até que a madeira doesse. A senhora Alcântara abriu a porta com olhos que não haviam dormido em semanas. Seu rosto uma máscara de exaustão e terror que Marcos reconheceu imediatamente porque era a mesma expressão que visto em todos os rostos de Cerro Fundo desde sua chegada. O terror de quem sabe. O terror de quem não pode fazer nada com o que sabe. Entre, ela disse simplesmente. Marcos entrou. A casa cheirava a cera de vela e alho, proteção simbólica, inútil, mas confortante o suficiente para manter a sanidade. Sentou-se à mesa da cozinha, ainda ofegante, e colocou o revólver sobre a madeira. Vi 6, disse. A senhora Alcântara fechou os olhos. Hermínio dizia que eram 6, sempre 6. Há 200 anos, quando o fundador Cipriano Serro escreveu em seu diário sobre as luzes na floresta, ele contou 6. Ela se sentou à frente de Marcos, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Eles nunca foram menos, nunca foram mais. Por que 6? Porque o céu é azul. Ela respondeu, cansada. Por que é? Porque sempre foi. Marcos olhou para o revólver. 5 balas comuns. Uma de prata. Sua casa tem porão? Sim. Acesso ao telhado? Sim. Janelas com tranca boa? Ela o olhou com uma expressão que misturava esperança com algo que Marcos não quis nomear. Piedade. Senhor Vidal, disse ela suavemente. Hermínio trancou a casa dele. Madeira, ferro, tudo o que tinha. Pausa. Nós encontramos o que sobrou dele na manhã seguinte. O silêncio engoliu a cozinha. Marcos havia encontrado Hermínio, ou o que havia sobrado do velho.
Havia chegado cedo demais para que o corpo tivesse sido removido e havia ficado parado na soleira da porta por um longo momento, processando a cena com a parte fria e profissional de seu cérebro, enquanto a parte humana simplesmente se recusava a registrar os detalhes. A parte humana estava correta em se recusar os detalhes. "Eles entram", disse Marcos. Não era uma pergunta. "Eles entram", confirmou a senhora Alcântara. "Mas não gostam da luz. Não em quantidade suficiente." Ela se levantou e abriu uma gaveta, tirando um pacote de velas grossas. Hermínio ficou com uma vela. Uma. Ela colocou as velas sobre a mesa. "Eu tenho 63. Marcos olhou para as velas. Então olhou para a janela da cozinha, a escuridão lá fora, e pensou nos 6 pares de olhos amarelados. "Quanto tempo até o amanhecer?" perguntou. 6 horas. 6. O número continuava aparecendo. Hora 1. Eles acenderam todas as velas da casa Alcântara. 63 velas, em cada cômodo, em cada soleira de janela, em cada fresta onde a escuridão poderia se acumular. A casa ficou dourada e trêmula, como o interior de uma lanterna. A senhora Alcântara tinha um filho mais velho, Renato, 22 anos, que desceu as escadas com uma espingarda e olhos que tentavam ser mais corajosos do que conseguiam. Marcos o avaliou rapidamente. Bom instinto, mãos firmes, mas jovem demais para o tipo de medo que esta noite ia exigir. "Você atirou neles antes?" Marcos perguntou. "Uma vez", disse Renato, "no que saiu do milharal semana passada. Atirei 3 vezes no peito." "E?" Ele parou de andar em direção a mim. Pausa. Mas não caiu. Ficou parado, me olhando. Renato engoliu seco. "Certo." Hora 2. O primeiro som veio do telhado. Não era passos exatamente. Era mais como fricção. Algo sendo arrastado devagar sobre as telhas. Peso distribuído de forma não humana. Movimento lento e deliberado, como quem não precisa ter pressa, porque a presa não tem para onde ir. Os 3 ficaram imóveis na sala, olhando para o teto. O som parou. Depois recomeçou na parede leste. Depois no chão. Abaixo deles. O que era impossível, porque a casa não tinha porão acessível de fora, e, entanto, o som estava claramente vindo de baixo, entre as tábuas de madeira, como algo se movendo no espaço impossível entre a terra e o assoalho. "Não existe espaço aí embaixo?" murmurou Renato. "Eu sei", disse Marcos. Hora 3. A vela da janela do quarto de Davi apagou. Todos viram. A chama simplesmente não era, depois era. Sem vento, sem corrente de ar. Simplesmente a decisão de algo do lado de fora de que aquela luz tinha que acabar. Marcos foi acender outra antes que qualquer um pudesse reagir. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, entrou no quarto do menino desaparecido, cama de solo, cartazes de dinossauros, cheiro de criança que ficou, e acendeu uma nova vela na janela. Do lado de fora do vidro, a menos de 30 centímetros de seu rosto, havia um olho. Apenas um olho. Grande demais, amarelado, com uma pupila que não era redonda nem vertical. Era uma fenda diagonal, como uma ferida no tecido do olho. Não havia rosto ao redor dele que Marcos pudesse discernir. Só o olho flutuando na escuridão do lado de fora da janela do 2º andar. Marcos ficou olhando para o olho. O olho ficou olhando para Marcos. Então, devagar, como a lua se movendo, imperceptível a cada segundo, mas claramente diferente a cada minuto, o olho desceu. Abaixo do parapeito da janela, abaixo da parede, desapareceu. Marcos desceu as escadas com as pernas que não confiava completamente. "O que foi?" perguntou Renato. "Nada", disse Marcos. "Continuem acendendo velas se alguma apagar." Hora 4. A voz voltou.
Desta vez não era o nome de Marcos, era a voz de Davi. A senhora Alcântara ficou de pedra na cadeira quando ouviu seu filho chamando do lado de fora. Mãe, mãe, eu tô com frio. Mãe, por que você não abre a porta? Com a voz exata, o timbre exato, a cadência exata do menino de 11 anos que ela conhecia desde o primeiro choro, Marcos pegou no ombro dela antes que ela se levantasse. Não, disse ele. É ele, ela sussurrou, os olhos cheios de uma esperança que era a coisa mais cruel que Marcos já havia visto em sua vida. Não é. Mas a voz? Eles aprendem. Marcos disse isso com toda a firmeza que conseguiu manufaturar, porque precisava que ela acreditasse e precisava que ele mesmo acreditasse. Hermínio me disse, eles ficam do lado de fora e ouvem por semanas. Aprendem como você fala, como as pessoas que você ama falam, e usam isso. A voz continuou por 20 minutos, chamando, implorando, às vezes chorando, o choro exato de Davi, o mesmo padrão de soluços que apenas uma mãe conhece, arquivado e reproduzido com precisão cirúrgica. A senhora Alcântara ficou com o rosto enterrado nas mãos durante os 20 minutos. Renato ficou olhando para a porta com os olhos que queriam acreditar e as mãos que apertavam a espingarda com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Marcos ficou de pé, contando velas. Hora 5. A luz começou a acabar. Não as velas. As velas ainda queimavam, todas as 60 e tantas, tremendo, mas vivas. Era outra coisa. Era como se a própria qualidade da luz estivesse sendo consumida, absorvida pelo ar, como se o dourado das chamas estivesse sendo filtrado e o que chegava aos cantos do cômodo fosse uma versão mais fraca, mais cinza, mais fria. As sombras na sala começaram a ter forma. Marcos percebeu primeiro porque estava observando os cantos, hábito de investigador, hábito de sobrevivência. A sombra atrás do sofá era grande demais para o sofá. A sombra no canto da escada tinha um contorno que não correspondia a nada no cômodo. A sombra no teto, logo acima da luminária apagada. Ele levantou a lanterna. A sombra no teto se moveu. Não se dissipou, não desapareceu. Moveu-se. Como algo vivo que havia sido pego desprevenido pela luz e escolheu reposicionar-se em vez de fugir. Deslizou para o canto onde a parede encontrava o teto, contraiu-se e ficou imóvel de novo. Renato, disse Marcos muito devagar e muito calmamente. Ilumine o canto direito do teto. Renato ergueu a lanterna que segurava. No canto direito do teto havia uma sombra no formato aproximado de algo que já foi humano, mas decidiu em algum ponto de sua existência que a postura ereta era uma limitação desnecessária. Estava de cabeça para baixo, os membros dobrados em ângulos que cartilagem e tendão humano não permitem, e quando a luz de Renato a atingiu, ela abriu o que deveria ser a boca e produziu um som que Marcos sentiu nos dentes, nas filomelas, nos pequenos ossos do ouvido interno. A espingarda de Renato disparou. O tiro foi para o teto. A sombra não estava mais lá. O cheiro de pólvora misturou-se com outro cheiro. O mesmo odor podre e úmido da floresta agora dentro da casa. Concentrado e próximo, como se a fonte estivesse a 1 metro de Marcos. Ele girou. A sala estava vazia. As velas continuavam queimando. Hora 6. Nada aconteceu na hora 6. Essa foi a parte mais aterrorizante. O silêncio absoluto. A ausência de sons, de movimentos, de olhos na janela, de sombras no teto, de vozes imitando os mortos e os desaparecidos. Simplesmente nada. Por 60 minutos, enquanto os 3 seres humanos naquela casa ficavam sentados em torno de suas velas e esperavam e tentavam não pensar sobre o que o silêncio poderia significar. A primeira luz cinza do amanhecer apareceu no horizonte às 5h42 da manhã. Marcos não chorou, mas foi perto. Com o amanhecer vieram as descobertas. As marcas na parte externa da casa eram as primeiras. Arranhaduras nas madeiras das janelas, fundo profundo e regular como garras ou dedos anormalmente longos e anormalmente duros.
Nas telhas do telhado havia marcas de pressão, pontos onde algo pesado havia pousado ou rastejado, algumas telhas deslocadas de forma que sugeria dedos enfiados sob elas tentando o quê? Tentando levantar, tentando abrir. O telhado como uma tampa, a casa como uma caixa de sardinha. Marcos fotografou tudo. O trabalho frio de documentação, medir, fotografar e anotar, era o único antídoto que ele conhecia para o terror que tentava colonizar seu raciocínio. Foi Renato quem encontrou a coisa no milharal. Estava a 200 metros da casa, na beira da plantação de milho que a família Alcântara mantinha. Estava de costas. Estava imóvel. E havia sido, o corpo de Davi Alcântara. A senhora Alcântara não gritou. Esse era o detalhe que Marcos não conseguia parar de revisitar depois. Ela não gritou. Ela foi até o filho, ajoelhou-se na terra e passou a mão pela cabeça do menino com um gesto de mãe que atravessava qualquer coisa, qualquer horror, qualquer deformação do que a morte deveria ser. Marcos ficou à distância suficiente para ver sem precisar ver tudo. O menino estava intacto externamente. Essa era a parte que não fazia sentido, a parte que ia contra toda a lógica do que Marcos havia imaginado. Não havia marcas de violência, não havia sangue, não havia sinal do tipo de ferimento que os livros e os filmes associam com criaturas das trevas. Davi simplesmente estava vazio, como uma luva que tiraram à mão, como uma roupa deixada no chão. O corpo estava lá, mas qualquer coisa que havia feito de Davi havia sido removida com uma precisão que tornava a violência física desnecessária. Marcos tirou uma fotografia, guardou a câmera e ficou de pé na beira do milharal olhando para a floresta ao longe. Os outros cinco desaparecidos, estavam por ali em algum lugar, ele sabia, igualmente vazios, igualmente intactos, devolvidos com a mesma precisão fria com que haviam sido levados. Por que devolver? Hermínio não havia mencionado isso. Porque os corpos são a mensagem, Marcos pensou subitamente. Eles não comem, não destroem. Eles levam o que está dentro e devolvem o que sobra. E o que sobra é a prova de que podem fazer isso, de que fizeram isso, de que vão continuar fazendo isso. A mensagem não era saiam daqui. A mensagem era mais simples e mais terrível. A mensagem era: nós podemos. Marcos saiu de Cerro Fundo ao meio-dia, pegou seu carro, colocou a mochila no banco traseiro e dirigiu pela estrada de terra na direção da rodovia federal que levaria de volta à civilização, ao asfalto, às cidades grandes com sua luz artificial constante e seus milhões de seres humanos que nunca precisariam saber o que existia nas bordas das florestas antigas. Tinha dirigido 40 minutos quando parou o carro no acostamento. Ficou sentado por um longo tempo com as mãos no volante e os olhos no espelho retrovisor, onde Cerro Fundo havia desaparecido na curva há 20 minutos. Pensou na senhora Alcântara e em suas 63 velas. Pensou em Renato com a espingarda e os olhos que queriam ser corajosos. Pensou nos 12 habitantes de Cerro Fundo que dormiam ou fingiam dormir em casas que não eram suficientemente iluminadas. Pensou nos 6 pares de olhos amarelados. Pensou nas palavras de Hermínio. Você pode atirar prata nele. O que você vai fazer com as outras 5 formas nas sombras? Pegou o revólver do coldre, abriu o tambor, contou as balas. 5 comuns, 1 de prata. Fechou o tambor. Ligou a ignição e fez o retorno. Havia algo que Hermínio não havia dito a Marcos, algo que o velho sabia e havia decidido com a sabedoria dos 74 anos e o medo dos últimos dias de vida não compartilhar, talvez por misericórdia, talvez porque algumas informações são piores que a ignorância. Talvez porque Hermínio, no fundo, havia desistido de Marcos Vidal da mesma forma que havia desistido de si mesmo. O fato era este. A bala de prata não era para atirar. Hermínio havia fundido a bala de prata não como arma, mas como âncora, como um objeto de foco, de intenção,
um artefato que funcionava não pela física do metal no chumbo, mas pela concentração de medo humano canalizado em forma material. A prata machucava a criatura mais nova, não porque prata machuca criaturas das trevas, mas porque Hermínio havia colocado na fundição tudo o que sabia sobre elas, tudo o que havia aprendido em 70 anos de medo vigilante, e a criatura mais jovem ainda era jovem o suficiente para ser afetada por coisas imbuídas de conhecimento verdadeiro. Para usar a bala assim, era preciso saber isso. Marcos não sabia. Marcos havia voltado a Cerro Fundo acreditando que uma bala de prata era uma bala de prata. Metal, pólvora, impacto, dano. Quando desceu do carro na entrada da aldeia ao anoitecer, com o revólver no coldre e a determinação de quem acredita que fez a escolha certa, ele não percebeu a janela que se abriu no andar de cima da casa Alcântara. Não percebeu a senhora Alcântara olhando para ele com uma expressão que não era de esperança. Era de pavor. Ela estava tentando gritar. Ele viu a boca se abrir, viu os braços se gesticularem, mas estava longe demais para ouvir, e o vento estava na direção errada, e ele estava olhando para a floresta, contando os olhos amarelados que já se acumulavam na borda das árvores. 6 pares. Como sempre. O que Marcos não havia contado, o que nunca havia pensado em contar, era o par de olhos atrás dele. O 7º par. O que havia entrado na cidade enquanto Marcos havia saído. O que havia ficado, esperando, aprendendo enquanto os outros 6 serviam de distração na borda da floresta noite após noite. O que havia aprendido nessas 48 horas, como Hermínio falava, como Hermínio gesticulava, como Hermínio fundia metal, como Hermínio contava histórias a um investigador particular de 32 anos que havia chegado à cidade 6 dias antes. Marcos sentiu o toque nas costas. Frio, dedos compridos demais. Pressão que não era exatamente pressão, era mais a sugestão de pressão, o eco de toque, como ser tocado por algo que aprendeu o gesto, mas não completamente o peso. Ele começou a se virar. E a última coisa que Marcos Vidal pensou, antes do fim, foi que Hermínio havia tentado avisar. Havia tentado, dentro dos limites do que conseguia dizer sem dizer, dentro dos limites do medo que havia aprendido a habitar em 74 anos. Você pode atirar prata nele. O nele, que Hermínio havia dito, Marcos havia assumido que nele era a criatura da floresta. Mas Hermínio havia olhado, naquele momento, não para a janela que dava para a floresta. Havia olhado para a cadeira vazia a seu lado. A cadeira que havia estado vazia. O que você vai fazer com as outras 5 formas nas sombras? 5, não 6. 5. Porque o 6º já estava dentro. A aldeia de Cerro Fundo tem agora 13 habitantes. 12 que sempre estiveram lá e um que chegou há 3 semanas dizendo ser investigador particular, contratado por uma família da capital para encontrar pessoas desaparecidas. Ele tem 32 anos, chama-se Marcos Vidal. Tem todas as memórias corretas, todos os documentos corretos, a mesma voz, o mesmo rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando pensa. Ninguém em Cerro Fundo diz nada. Ninguém faz perguntas. Ninguém olha diretamente para ele por muito tempo. Mas a senhora Alcântara troca as velas de sua casa 2 vezes por dia agora, em vez de uma. E Renato dorme com a espingarda. E nenhum dos 12 habitantes originais de Cerro Fundo está disposto a admitir, nem para si mesmo, nas horas frias e quietas antes do amanhecer, que o número de pares de olhos amarelados na borda da floresta à noite mudou. Havia 6, agora há 5. E o 7º está na aldeia, bebendo café na cozinha da casa Alcântara, sorrindo educadamente, fazendo perguntas sobre os desaparecimentos com uma expressão de preocupação genuína nos olhos amarelados que ninguém olha tempo suficiente para notar. Você verificou os cantos do cômodo onde está lendo isso? Não com os olhos, com a luz. Tem diferença.